Olá, meus queridos alunos da segunda série do ensino médio, aqui quem está falando é o professor Jamil. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao conteúdo de análise combinatória, tá? Na última aula, nós vimos sobre princípio fundamental da contagem, tá? Onde se misturavam, então, né, os eventos de um conjuntinho com o outro para criar uma nova situação. Nesse caso aqui não, tá? Na permutação, que a própria palavra já diz, que é troca, tá? Permutação, nós vamos ter, então, um conjunto de elementos, onde esses elementos, quando eles trocam, então, as suas posições entre si, não ficando ninguém de fora, cria uma nova situação, né? Por exemplo, se nós pegarmos o número, vamos supor que a gente dispõe dos números, dos algarismos 1, 2 e 3, né? Eu quero formar números de 3 algarismos. Então veja, não vai ficar nenhum dos elementos de fora, né? Eu tenho o elemento 1, 2 e o 3. Não vai ficar nenhum de fora. Eu vou formar o número, por exemplo, 123, né? Mas se eu trocar o 1 com o 2 de lugar, já não cria uma nova situação? Já não criaria um novo número? Então é isso que nós vamos aprender, ok? Nós vamos ter alguns elementos, tá? Dentro de um conjunto. Todos eles vão participar, então, da construção aqui de uma sequência, onde se a gente trocar eles de lugar, né, no caso de posição, já cria uma nova situação. Mas antes de começar então a falar sobre permutação, antes de ler bonitinho aqui o que quer dizer, eu queria dizer para vocês que existe na língua portuguesa, né, esse símbolozinho aqui, né, que é chamado de exclamação, não é isso? Na matemática, pessoal, é chamado de fatorial e ele vai nos ajudar muito a resolver alguns exercícios daqui para frente em análise combinatória, ok? Na sua calculadora tem, se você pegar na parte científica dela, né, onde tem lá log, que eu já mostrei para vocês, e raiz cúbica, enfim, algumas outras operações, você vai achar esse símbolozinho lá. Geralmente vem X, ele vem assim na calculadora, muitas vezes vem X e esse símbolozinho aqui de exclamação, que no nosso caso aqui na matemática é chamado de fatorial. Então, quando nós temos um número e esse pontinho de exclamação, então, que nós vamos chamar de fatorial, esse 3 fatorial, ele vale 6, na verdade, tá? O valor absoluto dele. Por quê? Porque fatorial de um número é você pegar ele e ir fatorando, vamos dizer assim, até chegar em uma unidade, no 1, né? Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Professor, e 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que seria 24. 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Tá? E 6 fatorial? Seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que já é o 120, vezes 6 também, né? Que tem um 6 aqui na frente. Que então daria 720, ok, pessoal? E assim por diante. Então, 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6, né? Vai multiplicando até chegar no 1. Beleza? Então, voltando aqui então para a nossa parte de permutação, a permutação é um dos assuntos discutidos na disciplina de análise combinatória em matemática, como eu já falei. Tendo em mãos uma sequência ordenada qualquer com um número n de elementos, então veja, eu tenho uma sequência aqui, ó, como eu peguei para vocês, dos algarismos 1, 2 e 3, né? Então n elementos, seriam 3 elementos, tá? Distintos, né? Então no caso nosso aqui vai ser, cada elemento é diferente do outro, depois nós vamos ver quando tem elementos repetidos também como fica, tá? Qualquer outra sequência formada pelos mesmos, olha lá, por todos, tá? N elementos reordenados, que é mudados, né, de posição, é chamada de permutação. Então é o que a gente fez, né? Nós pegamos o número 123, se a gente trocar o 1 pelo 2, ó, já daria uma nova situação, já é uma nova sequência, já é um novo número, tá bom? Mas quantos são os números, então, que a gente consegue formar com esses 3 algarismos, tá? 1, 2 e 3, números de 3 algarismos, não vai ficar ninguém de fora. Como a gente faz? Vamos lá. Desse modo, podemos dizer que se A é uma permutação de B, então A e B são constituídos pelos mesmos elementos. Né, ó, vamos chamar isso aqui, ó, por exemplo, esse daqui seria o número A, esse aqui seria o número B. Veja, são os mesmos elementos.
mas ordenados de formas diferentes, né? Aqui a gente colocou o 1 na frente, aqui a gente colocou o 2 e criou uma nova situação. Professor, mas se a gente fosse escrever todos os números, será que seriam muitos? Quantos seriam? É isso que a gente vai aprender a calcular, né? Quantos são, né? Qual o número de possibilidades de, nesse caso aqui, de formar número de 3 algarismos. Deixando um pouquinho esse exercício de lado, vamos para esse exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro, ó. Calcule o número de anagramas. Pessoal, anagramas são palavras que nós formamos através de uma outra, mas que não precisa então fazer sentido, tá? Não precisa existir na língua portuguesa, vamos dizer assim. Da palavra amor, olha como é simples. Primeira coisa, não tem nenhum elemento repetido, ok? No caso aqui, esse exercício, ele quer que vocês troquem as letras de lugar e criem novas palavras. Por exemplo, de trás para frente aqui, nós criaríamos a palavra Roma, ok? Veja, mas não precisa fazer sentido. Nesse caso aqui até fez, né? De trás para frente criaríamos a palavra Roma. Mas quantos são? Eu não quero saber quais são as palavras, né? Quais são os anagramas. Eu quero saber apenas quantos são. Então basta a gente fazer uma permutação, olha só, de n elementos, né? Fatorial. Professor, como assim? Quantos elementos tem, pessoal? A, M, O e R. Cada letrinha dessa é um elemento. Então são 4 letras. Então basta a gente fazer o fatorial de 4, tá? Nós vimos agora há pouco que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que no caso então são 24. Então quer dizer que através da palavra amor, nós conseguimos fazer outras 24 palavras. Lembrando que não precisa fazer sentido, ok? Voltando nesse exemplozinho aqui, ó. Então quantos números de 3 algarismos nós conseguiríamos fazer com os algarismos 1, 2 e 3? Não são 3 elementos? Então bastaria fazer uma permutação com 3, né? Então 3 fatorial seria 3 vezes 2 vezes 1, que são 6. Nós conseguiríamos fazer 6 números. Vamos para um segundo exemplo. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas podem se sentar num banco de 5 lugares para tirar uma foto? Então imagine que aqui a gente tem um banco e elas vão sentar uma ao lado da outra, assim, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Veja, se eu trocar o pai com a mãe aqui, vamos dizer, já é uma nova foto. Então, pessoal, é simples assim, ó. Basta você fazer uma permutação. Se são 5 pessoas, então, permutação com 5. Seria 5 fatorial, que seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que no caso é 120 maneiras diferentes essas pessoas podem se organizar, então, para tirar a foto. Vamos para mais um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra ângulo? Não tem nenhuma letrinha repetida. Só que aqui são 2 perguntas. Olha só, que comecem com vogal. Opa, peraí. Então a palavrinha ângulo, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Veja bem, pessoal. Tem que começar com vogal, certo? Quais são as vogais? Pode começar com A, pode começar então com U, ou pode começar com O. Então ela tem 3 possibilidades para começar, certo? Beleza. Depois que começou com uma dessas 3 letras, quantas são as letras, pessoal, que faltam, né, que sobram para a gente permutar? Começando com A, por exemplo, sobrariam quais letras? Sobrariam 1, 2, 3, 4, 5. O N, o G, o U, o L e o O. Então, das 6 letrinhas, só vão me sobrar 5. Beleza? Então, como que nós iríamos fazer essa continha? Nós vamos fazer assim, ó. 3, porque são 3 possibilidades para começar a palavra, tá? Só que vai ter que obrigatoriamente começar com uma delas e sobraram 5 para a gente permutar. Então, seria 3 vezes 5 fatorial. 5 fatorial a gente já sabe que é 120, né? Vezes 3, 360. São 360 palavras, ok? A letrinha B, agora eu vou tentar fazer aqui para vocês, ó. Aqui embaixo eu acabei ocupando um pouco o espaço aqui, ó. Mas eu acredito que vai dar para entender, tá? Vou fazer a letrinha B aqui, ó. Ok? Olha só, nesse caso aqui, ó, então ele falou assim, ó, começa e termina por vogal. Qual é a diferença, pessoal? No caso aqui, ó,
nós pegamos aqui, ó, começando com vogal, então são 3. Só que agora tem que terminar com vogal também, concorda? Será que eu posso colocar 3 aqui de novo? Não, né? Porque, por exemplo, se eu vou começar com uma vogal, então quando eu for terminar com uma vogal, eu já não vou ter mais as 3 de novo. Eu só vou ter 2 possibilidades de escolha. Supondo que a gente comece com a letrinha A aqui, só me sobraria para terminar o U e o O. Né? Então veja, esses exercícios não são difíceis, porém requer um pouquinho de atenção e a gente precisa interpretar bem direitinho o problema. Então, como seria, professor? Eu vou começar com uma vogal, eu tenho 3 possibilidades, vou terminar com uma vogal, então se eu comecei com uma, eu tenho só 2 possibilidades, e sobraram quantas letrinhas agora para a gente permutar? Apenas 1, 2, 3, 4. Por quê? Eu já comecei com uma letrinha e terminei com outra. Obrigatoriamente, né? Então sobraram 4 letras para a gente permutar. Então seria 3 vezes 2 vezes o fatorial de 4, ok? 3 vezes 2, 6. Então 6 vezes 4 fatorial. 4 fatorial, a gente já sabe, né? Que é 24. E aí a gente faria, então, vezes 6. Vamos fazer aqui no cantinho para não ter erro. Então vai ser 6 vezes 24. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 2, 12, com 2, 14. Nós conseguimos fazer 144 palavrinhas, começando e terminando com vogal através da palavra ângulo, ok? Vamos para mais um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra perdão? Olha lá, perdão. Então vamos lá. Tem alguma letra repetida? Não. Então, quantas letras são? 1, 2, 3, 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Olha só. Nesse caso, tem que começar com P. Ó, ele quer que comece com P e termina com O. Então veja, essas 2 letrinhas já estão fixas, né? Só me sobraram quantas para a gente permutar? Apenas 4, não é isso, pessoal? Então esse é simples, né? É uma permutação com 4. Seria 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2. Deixa eu fazer aqui para a gente não esquecer que é assim, então, que nós fazemos o cálculo. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24 palavrinhas. Ok? Se não tivesse o P e o O fixos, então seria uma permutação com 6. Mas como ele pediu para fixar, então ficaria assim o número de anagramas da palavra perdão. Bom, pessoal, já agora nós vamos fazer então permutação com elementos, só que agora tem elementos repetidos, tá? Veja vocês, imagine vocês que nós temos então a palavra Alemanha. Nós queremos formar anagramas, né, através dessa palavrinha. Se eu trocar esse A com esse de lugar, vai mudar a palavra? Não, né? Vai continuar sendo a mesma palavrinha. Então veja, quando nós temos elementos repetidos, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Quantas são as letras da palavra Alemanha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é uma permutação com 8, ok? Só que quantas letras aqui eu tenho repetida? Vamos ver? Olha, tem um outro A aqui, ó. Tinha esquecido desse outro A aqui, perdão. Eu tenho 3 letrinhas A, ó. Veja, se eu trocar esse também de lugar, não adianta nada. Então, veja só, eu tenho uma letrinha A, 2, 3. Onde, se eu mudar apenas elas de lugar, não vai mudar em nada, né? A palavra continua sendo a mesma. Tenho mais alguma letra repetida? Nesse caso aqui, não, né? Um L só, um E só, um M só, um N e um H. Beleza. Então a gente marca assim, ó, só pra gente entender, tá? O que seria isso? Nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma permutação com 8, tá? Normal, igual a gente faria. Só que como tem letras repetidas, nós vamos dividir pela permutação das letras repetidas. Não temos 3 letras A, então nós vamos dividir por 3 fatorial. Professor, como fica? Nós vamos fazer 8, olha como fica simples, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. E vou parar a minha permutação aqui, ó. Vou parar o meu fatorial aqui. Por quê? Lá embaixo eu não tenho um 3 fatorial? Então basta eu fazer assim, ó. 3 fatorial, se eu continuasse, pessoal, daqui para frente, ó, seria 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Então eu posso fazer isso daqui, né?
Cancelei, basta eu fazer agora 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que eu tenho o resultado. Então, se nós fizermos 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, vai dar um total de 6.720 anagramas, ok? Com a palavra Alemanha. Agora, olha esse daqui. Calcule o número de anagramas da palavra Antônia. Opa, vamos lá então. A palavra Antônia, vamos ver primeiro quantas letrinhas ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ela tem 7 letras. Beleza. Mas, veja só, pessoal. Ela tem, no caso aqui, ó, ela tem a letrinha A, que se repete, tá? 2 vezes. Beleza? E ela tem quem mais? A letrinha N, que também se repete 2 vezes. Então, no caso aqui, nós iríamos fazer assim, ó, 7 fatorial dividido. Como a letrinha A repete 2 vezes, então 2 fatorial, e o N também repete 2 vezes, dividido por 2 fatorial, ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer assim, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, e vou parar, por quê? Como embaixo eu tenho 2 fatorial e 2 fatorial, veja, eu não vou simplificar pelos dois, tá? Eu simplifico por um só. Eu corto aqui, ó, né? E continuo dividindo, tá? Eu vou então ver quanto é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 e vou dividir por 2 fatorial, que no caso é 2 mesmo, né? Então, terminando, se a gente fizer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, vai dar um valor de 2.520. E quando a gente dividir, então, pelo 2, vai dar 1.260 anagramas. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Um grande abraço.